Deus quer fazer o melhor para nós, irmãos. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Às vezes nós ficamos planejando tanta coisa e o nosso coração se volta para outro lugar, para outro lado. E Deus está querendo cumprir o propósito dele em nossas vidas e nós não deixamos. Sabe que Deus tem um propósito em cada vida, para cada pessoa. E a única forma de impedir que o propósito de Deus seja cumprido é a própria pessoa não querer. Se eu não quiser, o propósito de Deus não vai se cumprir na minha vida. Mas se eu quiser, nada pode impedir. Então nós precisamos querer conhecer a vontade de Deus. E como que nós conseguimos isso? Porque tanta gente fala, pastora, como que eu vou saber a vontade de Deus? Eu fico na dúvida. Então nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Vocês acham que no passado Deus descia lá do céu e vinha falar cara a cara com a pessoa? Não! Ele falava ao coração. E a pessoa que tinha comunhão íntima com ele, sabia distinguir a voz do Senhor. Assim também é hoje. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E Deus fala conosco. É só nós estarmos atentos à voz do Senhor, amados. Veja bem, eu falei que Deus tem um propósito desde o nosso nascimento, até antes de nós nascermos. E Deus escolhe cada um para uma função. Quando Deus escolheu Jeremias, lembra? Ele chegou para Jeremias e falou assim, Jeremias foi um grande profeta, o profeta chorão, né? Ele intercedia pelas almas, ele chorava muito por causa do pecado. Então Deus chegou para Jeremias e falou, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, antes que eu te formasse. É Deus que forma o ser humano no ventre da mãe. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi e te dei as nações para o profeta. Quer dizer, Deus já tinha escolhido Jeremias. Ele se assustou e falou, ai Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Deus falou, não fale, eu sou como criança. Porque eu te escolhi, eu vou colocar a palavra na sua boca, e aonde eu mandar que você vai. Não tenha medo das pessoas que você vai enfrentar, porque eu sou contigo. Aí Deus pegou e colocou a mão na boca de Jeremias, e abençoou, purificou, falou, seus lábios foram purificados, agora vai. Então Deus, ele capacita. E o Senhor Jesus fez de nós um reino de sacerdote. Qual é a nossa função como sacerdote, irmãos? É anunciar o Evangelho. As almas estão indo para o inferno e de repente a gente está preocupado só com as nossas coisas, nossos problemas. Nós precisamos anunciar a salvação, preocupar com as almas, trazer para a casa de Deus e com o nosso testemunho também. Mas nós somos, sabe, às vezes nós resistimos tanto ao Espírito Santo, não queremos entender o que Deus quer de nós. E isso desde o passado, irmãos. Jonas foi um profeta. Ele tinha um chamado de Deus para ser assim, para ser um sinal naquela geração. Só que ele era vacilante quanto a entender a direção de Deus, a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou para uma cidade, a capital da Síria, Nínive, uma cidade grande, próspera, e Deus ficou irado de ver a condição espiritual e moral daquela cidade. Estava corrompida demais, o povo se prostituindo, e era terrível o estado que estava naquela cidade de pecado. Então Deus precisa do quê? Precisa dos seus profetas, precisa do sacerdote, precisa de alguém que pregue, que anuncie a verdade. É para isso que Deus levanta profeta, é para isso que Deus levanta os cristãos, para anunciar a verdade dele. Então Deus chamou Jonas e falou, Jonas, vai a Nínive e avisa o povo, avisa lá que eu vou destruir a cidade por causa do pecado. E Jonas ouviu, mas não foi para Nínive. Sabe o que ele fez? Ele pegou e comprou uma passagem lá, então pegou um navio e foi para Tarsis. Mudou. O Espírito Santo falou, você vai por aqui. Ele falou, não, por aqui. Eu não vou anunciar a destruição lá não. Sabe? Porque há uma resistência em nós de ouvir e de seguir a vontade do Senhor. E Jonas então fugiu para outro lugar. Só que tem uma coisa, meus irmãos.
falar das verdades dele, aonde você for, Deus vai atrás de você. Se Ele colocou um sinal para você ser um outro sinal poderoso nesta geração, no meio de uma geração incrédula, se você fugir, Deus vai atrás de você e vai te atrair, conforme diz o amor. Porque Deus é um Pai cheio de misericórdia, queridos. Deus nunca desiste de nós. Só que Ele vem da maneira dele. Eu já falei que Deus tem um arsenal de armas para lutar, para agir em nossa vida. E Ele vem na proporção que nós necessitamos. E Jonas então estava indo bem tranquilo, estava dormindo até no navio. E de repente começou aquela tempestade no navio, estava quase afundando. Então descobriram que isso estava acontecendo por causa de Jonas, do pecado dele. E Jonas então foi lançado ao mar. Foi levantado pelos homens lá e lançado ao mar. E um grande peixe. Olha o que Deus faz, gente. Deus enviou um peixe grandão lá que engoliu Jonas. E Jonas lá nas entranhas do peixe, lá 3 dias e 3 noites. Ficou lá para ser trabalhado por Deus. Ah, você não tem zelo, você não ouve a minha voz, você não ouve a minha palavra, mas você é profeta, você foi ungido profeta, então você vai ser trabalhado por mim. Assim que Deus faz. E lá no meio daquela sujeirada, lá nas entranhas do grande peixe, Jonas se arrependeu amargamente e começou a clamar ao Senhor. E Deus sempre dá uma oportunidade para nós, queridos, para nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. E Jonas então se arrependeu de todo o coração e Deus moveu-se em compaixão. E o peixe então soltou Jonas, ele foi com ele. Ah, agora eu vou para mim. Sabe, a pessoa trabalhada por Deus, ela se torna maleável. Vocês pensam que eu não apanhei bastante? Hoje eu sou maleável, mas Deus me disciplinou muitas vezes. Então Jonas foi lá e anunciou: Deus vai destruir a cidade por causa do pecado. E começou a anunciar, sabe por quê? Ele estava cheio de poder. Ele viu o que era o perigo de não ouvir a voz de Deus. E por causa daquela unção que ele foi levando, da palavra que ele foi entregando, a cidade foi tomada de temor. E Deus então foi agindo nos corações. E o rei ficou muito cheio de temor. Começou então a jejuar e colocou todo o povo para jejuar e para se voltar para Deus. Até os animais jejuaram. Pode ver lá, você vai ver. Até os animais jejuaram. Então Deus teve misericórdia e perdoou aquele povo. Deus fala na palavra dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Tem tanta gente reclamando: ah, não está certo isso, não está certo aquilo, a terra está doente, não está produzindo, mas por causa do pecado. E Deus então manda um recado: ó, se você se converter, se você orar, se você tiver um compromisso comigo, eu vou perdoar o seu pecado, vou pagar as suas transgressões e nem vou me lembrar mais. Mas primeiro nós temos que nos converter, deixar de fazer aquilo que entristece ao Senhor.